Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que se alguma coisa acontecer com você agora, no momento que você está assistindo esse vídeo, você de alguma forma morrer, sei lá, você vai para a presença de Deus, você vai para o paraíso, né? Assim como Jesus disse para aquele ladrão? Ou você teme que se você morrer, ou dependendo se você crer que Jesus voltar, você não será, né, aqueles que vão ser chamados para desfrutar do reino eterno dele? Essa pergunta ela coloca medo em muitas pessoas, né? Na verdade, ela não deveria. Principalmente em cristãos ou cristãos, né? Aqueles que conhecem a palavra de Deus. E por outro lado, se você crê que qualquer coisa que aconteça com você, você vai ser salvo, qual é a base dessa crença? Qual é a base dessa fé? É isso que nós vamos falar hoje no 3D Contexto. Como posso ter certeza da minha salvação? Então, desde já curte esse vídeo, compartilha, segue a gente nas redes sociais, né? Ou espera acabar esse vídeo, que vai começar mais um 3D Contexto. Graça e paz, meu nome é Alan, seja bem-vindo ao canal 3D. Esse é o quadro Contexto, onde a gente pega alguns versículos bíblicos e tentamos entendê-los à luz do seu contexto. E nós já temos vários vídeos no canal falando de vários assuntos, e hoje o tema que nós vamos abordar é como posso ter certeza da minha salvação? A gente percebe que há uma incerteza muito grande em relação à salvação. E na verdade, essa incerteza da salvação não é. A maioria dessa incerteza é pelo fato de não conhecer qual é o processo de salvação. Doutrinas básicas da fé cristã. E quando se faz essa pergunta, né, se a pessoa tem certeza da salvação, pode existir três respostas a princípio. A primeira resposta é a dúvida em relação à salvação. Poxa, eu não sei se eu sou salvo, cara. Por quê? Porque, poxa, tanta coisa errada que eu fiz hoje, pensamentos que vêm na minha cabeça, pensamentos maus. Eu não sei se eu vou ser salvo porque, poxa, às vezes eu sei que eu peco porque às vezes eu iro durante o dia, às vezes eu passo do ponto em algumas coisas, embora eu me arrependa ali, mas eu sei que se Jesus voltasse naquele momento, eu seria lançado para o inferno, né? Então há uma dúvida em relação à salvação, olhando para ali o seu pecado. Quando a gente olha para o nosso pecado, quando você olha para o seu pecado, vê ali e faz a soma, né, das suas falhas durante o dia, e você chega não à conclusão de que não é salvo, mas à incerteza de que você é. Ou à incerteza de que você está seguro diante de Deus. E a segunda resposta para esse problema seria sim. Eu tenho certeza da minha salvação. Por quê? Porque eu, cara, não roubo, não mato, não faço maldade pros outros, procuro ajudar o próximo, né? Não atrapalha a vida de ninguém. Só complementarei, né? Não tem por que Deus não me salvar. Ainda mais cristão ainda. Poxa, às vezes eu tiro um período de oração durante o dia, tem semana que eu tô mais espiritual, aí eu jejuo naquela semana, eu oro, nossa, Jesus podia voltar nessa semana, né? Não, se Jesus voltar na hora que acabar a conferência, aí eu vou estar santo, aí é certeza que eu vou, oh glória! E essas duas respostas, elas são extremamente problemáticas, extremamente contrárias à palavra de Deus, porque elas se baseiam no mérito. Quando nós pensamos, poxa, eu não sei se eu sou salvo, tenho dúvida, porque eu olho para as minhas falhas, e o outro que tem certeza porque olha para suas virtudes, essas duas primeiras respostas são duas faces da mesma moeda. Todas as duas respostas, ela baseia na pessoa que leva em consideração a salvação pelo mérito. Mas olha esse salmo que interessante, o Salmo 24, ele começa assim, ó. Dos céus, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que neles vivem, e o que nele vive. Pois foi ele quem fundou sobre os mares e firmou sobre as águas. E aí vem uma pergunta: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no lugar santo? E ele responde: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então nesse salmo nós vemos que é feita uma pergunta: quem poderá se achegar à presença de Deus? E também nos dá uma resposta, né? Aquele que tem coração puro, aquele que não busca os ídolos, né? Os deuses, os ídolos. Mas o que nós podemos ver é que na queda o coração do homem ele se torna caído. Ele se torna contrário a tudo o que Deus diz. Em Salmo 53, do verso 1 ao 3, fala assim, ó: diz o tolo em seu coração, Deus não existe.
corrompam-se e corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. E aí vem a afirmação do verso 3: todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça um bem, não há nenhum sequer. Então, quando a gente lê o primeiro salmo que fala das exigências para estar diante na presença de Deus, né? Você pode falar, meu coração é puro. Você pode pensar que é o estado necessário. Poxa, eu sou legal, eu sou bom. Aí quando você vai ver outro texto, Deus olha do céu para a terra e ele fala: não há nenhum justo. O nosso padrão de julgamento está danificado, onde nós podemos olhar para nós mesmos e nos julgarmos bons. Mas quando Deus olha lá de cima, o padrão dele é um pouco mais elevado que o nosso, e ele fala: não há nenhum justo, ninguém é bom, não há um sequer. Jeremias, ele profetiza em Jeremias capítulo 13, versículo 23, ele diz: será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Então o que está falando aqui para nós? Que a natureza humana ela está caída, ela é pecaminosa, ela diante de Deus ela está em falha, em dívida, em débito, está morta. Não tem ninguém que faça o bem. Você pode, mas eu amo fulano, eu amo ciclano. Até as nossas virtudes, elas muitas vezes são virtudes egoístas e elas não são suficientes para nos justificar diante de Deus. Então o grande problema aqui que nós precisamos ter que nós precisamos perceber é que o homem ele é mau diante de Deus. O pecado derrubou tudo naquilo que na teologia é chamado de depravação total. Depois da queda, o homem ele chegou a um estado de ser considerado inimigo de Deus. Então, se você olhar para o seu coração e usar as lentes da palavra de Deus para sondá-lo, você vai ver que o nosso coração ele é mau, cara. Muitas vezes nós não somos as nossas atitudes, nosso bom humor, a nossa personalidade que contagia as pessoas. Na verdade, é apenas uma consequência de estar bem alimentado, de estar com o sono regulado certinho, de estar num ambiente legal. Mas quando você coloca-se em circunstâncias que, na verdade, revelam quem você é de verdade, você vai ver uma pessoa irada, uma pessoa com raiva, que deseja mal de outras pessoas. Jesus ele se depara com um homem rico, né? A Bíblia fala de um jovem rico, e ele pergunta para Jesus: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E Jesus ele fala para ele: cumpre os mandamentos, né? Obedeça a lei. E aí o jovem fala assim: mas isso aí eu tenho feito desde quando eu sou criança, eu tenho cumprido. Ou seja, eu sou bom, né? Eu sou legal, eu faço certinho. E aí Jesus fala para ele: então pega tudo que você tem e dá aos pobres. Porque na verdade o ídolo primário dele, o ídolo do coração dele era o dinheiro. Ele não percebia que ele estava descumprindo o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Só que no julgamento dele, ele estava tudo legal. E Jesus ele dá uma declaração interessante, porque Jesus ele diz assim: olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí Pedro faz uma pergunta para Jesus: neste caso, quem pode ser salvo? Na verdade, aqui no livro de Mateus não fala que é Pedro, mas os discípulos perguntaram: quem pode ser salvo? Olha a pergunta que os discípulos de Jesus fizeram: será que nós podemos ser salvos? E olha a resposta de Jesus: para o homem é impossível. O que Jesus está querendo dizer aqui? É impossível que nós façamos alguma coisa para alcançar a salvação, cara. Cara, se você é bom, se você é ruim, se você faz coisas boas, ajuda o próximo, ajuda o pobre, dá o que você tem pros outros, isso não é suficiente, porque a nossa natureza ela está corrompida. Embora há reflexos de bens na nossa vida, de atitudes boas, porque nós sabemos discernir, embora muitos não cristãos também fazem isso, sabem discernir o certo do errado, têm a consciência moral das coisas. Todo mundo sabe que mentir é errado, todo mundo sabe que matar é errado, todo mundo sabe que ajudar o próximo é correto. Mas isso não significa que eu fazendo isso eu estou garantindo a minha salvação. E é o que Jesus está falando aqui: para o homem é impossível. É impossível que você faça alguma coisa para ser salvo. Então você pode pensar assim: poxa, no meu melhor dia mais santo de todos, que eu não vou brigar com ninguém, não vou brigar com cachorro, não vou brigar com nada, eu vou só ficar aleluiado. É impossível, cara. Não confie nas suas obras para você ser salvo, porque elas não dão conta. Então quando Jesus ele fala assim: pratica os mandamentos para você ser salvo, sabe o que Jesus está querendo dizer? Só tenta. Tenta praticar, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, não vai dar certo. Porque nós somos incapazes de obedecer todos os mandamentos.
Nossa, mas eu tô na igreja, eu sou santo, é isso, é aquilo. Nossa, é? O Tiago, ele fala que aquele que quebra um mandamento da lei, quebrou toda a lei. Ou seja, se você quebrar um só, não, eu não mato, eu não adultero, eu não roubo, eu honro meus pais, mas eu acabo cobiçando aquilo que não é meu. Tá bom, é como se tivesse quebrado todos. É isso que ele está falando. De modo que o apóstolo Paulo, ele vai falar aqui em Romanos capítulo 3, versículo 19, ele fala assim, ó, sabemos que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela. Ou seja, nesse momento, quem estava debaixo da lei? Os judeus. Para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Meu Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então o que o apóstolo Paulo está falando aqui, gente? Se for pegar as leis de Deus, as regras de Deus que foram dadas primeiramente aos judeus, ele está escrevendo aqui para a igreja que está em Roma, ele fala assim, cara, se você quer ser justificado diante de Deus, se você for pela prática da lei, você vai se lascar. Porque a lei, ela nos torna conscientes dos nossos pecados. É a lei que mostra pra gente quão pecador nós somos. A lei, ela também nos acusa quando nós erramos. Então o que o apóstolo Paulo está falando? Pela prática da lei, pela prática da regra, vocês não vão conseguir, cara. Vocês, se for pelas suas obras, vocês vão ralar. Porque a lei, ninguém é justificado pela lei, muito pelo contrário. Pela lei, nós somos conscientizados dos nossos pecados. Porque o que mostra o quando nós erramos é a regra que está estabelecida do que deve ser feito. Mas você pode pensar, poxa, então lascou. Então lascou. Cara, pensa aí. O que você pecou hoje? Você pecou ontem? Semana passada? Cara, não dá. Não dá. E as nossas obras não dá. Mas é aí que entra o evangelho, cara. O evangelho de Cristo Jesus, o evangelho verdadeiro. Deus, ele fala para os discípulos, para o homem é impossível ser salvo, mas para Deus tudo é possível. Porque ao mesmo tempo que Paulo está falando aqui que pela lei ninguém vai ser salvo, ele fala aqui, ó, para que toda boca se cale toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. O que ele está falando aqui, ó? Não existe argumentação diante de Deus para provar a nossa inocência por meio da lei. Todo mundo vai se calar, porque quando olha para a lei de Deus sabe que errou, sabe que pecou. Mas no versículo 21, olha o que Paulo fala: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Oh, que justiça que é essa? Eu tô tentando ser justificado de Deus fazendo coisa certa, mas eu percebo que isso é insuficiente. Mas Paulo fala que existe uma justiça que não é dos homens, mas é uma que provém de Deus, uma justiça de Deus. Lembra que Jesus disse para os discípulos? Para Deus tudo é possível. Independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Então é a justiça que provém de Deus. Qual justiça é? É a justiça mediante a fé em Jesus Cristo para aqueles que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Glória a Deus, cara. Glória a Deus. Olha o que o texto está falando para nós. Todos pecaram, todos se afastaram da glória de Deus. Todos estão distantes de Deus. Mas o versículo não acaba aqui. E ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Cara, é Deus que resolve nossos problemas. É Deus que intervém, Deus resolve olhar para a sua criação e ele toma uma atitude. Graciosamente, ele é o ofendido, mas mesmo assim ele envia o seu filho. O texto mais conhecido da palavra de Deus, João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus olha para a humanidade e vê que nós não somos capazes de nos salvar. Nós não somos capazes de, com as nossas obras, ser justos o suficiente a um ponto que agrade ou satisfaça a justiça de Deus. E aí então ele envia o seu filho. Poxa, mas será que o Filho de Deus seria suficiente para assumir o nosso lugar? O que nós não conseguimos fazer? Nós não conseguimos cumprir os mandamentos, as regras de Deus. Nós não conseguimos cumprir a vontade de Deus plenamente. Mas será que Jesus ele conseguiu? O
texto de Isaías 53, que fala a respeito de Jesus, uma profecia a respeito do Messias, ele diz assim: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como a ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Versículo 9: foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência e nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. O que essa profecia diz? Que quando olhado para o Messias, não achou nada. Não tinha culpa, não tinha mentira. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado. Ou seja, Jesus, ele não tinha nada na boca dele que pudesse condená-lo. Hebreus capítulo 7, versículo 26 diz: é de um sumo sacerdote, falando a respeito de Jesus, é de um sumo sacerdote como este que precisava, um santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. O 28 diz assim, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraqueza, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Ou seja, Jesus, ele é santo, inculpável, perfeito, não teve nada que pudesse ou que desabonasse a sua conduta, não. Ele foi achado santo, inculpável diante de Deus, o Filho perfeito. João 14:30, Jesus ele falando: já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo, e ele não tem nenhum direito sobre mim. Olha o que Jesus está falando. Por que não tem nenhum direito sobre ele? Porque não houve nada que pudesse condená-lo, não teve nada que pudesse ser acusado da conduta de Jesus, embora muitos tentaram forjar algo. As testemunhas que testemunharam contra Jesus teve que ser um falso testemunho, porque não teve nada que pudesse condená-lo. 2 Coríntios 5:21, o texto que nós lemos: Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, o inocente pelos pecadores. O Filho de Deus assumindo o pecado do mundo sobre si mesmo. Mas ele só podia fazer isso se ele, com uma condição, que ele não tivesse pecado. E aí então ele poderia substituir, representar toda a humanidade diante de Deus. Isaías 53, versículo 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus. Não pelo diabo, por Deus. Por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Olha que o finalzinho do 6 ele diz assim: e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui no final do verso 12, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então o que está falando aqui? Que o nosso pecado ele foi direcionado para Jesus. Meu Deus, esse é o Evangelho de Cristo Jesus. E o que nós temos que fazer diante disso? O que eu tenho que fazer diante dessa obra maravilhosa, dessa graça maravilhosa? Apenas crer. Puxa, mas só isso? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas poxa, é pela fé. Deus nos justificou. Deus preparou uma justiça que provém de Deus, é isso que fala em Romanos 3:21. Uma justiça mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. É mediante a fé. Só que nós sempre tentamos dar um jeitinho, colocar algo mais. O cristianismo é a única religião que é o próprio Deus que providencia a salvação para o seu povo. A única religião do mundo que a salvação é mediante a fé. É uma obra que não é nossa. Todas as outras religiões você tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Todas têm que pagar penitência, tem que fazer não sei o quê. Mas no cristianismo não, no evangelho não. É Deus que providencia. Irmãos, não é crer em mais dízimo. Não é crer em mais presença no culto. Nossa, eu tenho que ir na igreja a semana inteira. Ou não é crer em mais domingo e no culto. Agora minha alminha tá limpa. Não existe isso. Não é crer em mais alguma coisa que você tem que fazer. Não, porque as nossas obras agora não são para nos salvar. Muito pelo contrário. Agora, as nossas obras, elas são fruto da nossa salvação. Eu não libero perdão, eu não dou dízimo, eu não vou à igreja porque eu tô querendo ser salvo. Muito pelo contrário. Eu entendi e criei que Cristo pagou pelos meus pecados e pela fé nele eu posso alcançar a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Agora, o resultado dessa nova vida, desse novo nascimento, é essas obras. É realizar boas obras, como está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 10. Que nós somos agora uma nova criação para fazer boas obras, obras essas que Deus preparou para que nós fizéssemos.
Ah, mas tá muito fácil demais. Não pode. Tem que ser mais alguma coisa. É o pensamento católico que tá na sua cabeça. Que tem que pagar penitência, tem que fazer um tanto de coisa pra sair do purgatório, tem que fazer... Não! O cristianismo verdadeiro não é assim. A salvação é estritamente, unicamente pela fé em Jesus Cristo. Esse foi o grito da Reforma Protestante, o grito de Martim Lutero, Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Não é essas loucuras dessas igrejas aí, tem que fazer campanha de fé, não sei o que lá, profético, não. Isso aqui não é isso, esse texto não está falando disso. Está falando de que nós somos justificados diante de Deus, não segundo as nossas obras, porque nós não somos perfeitos, mas pela fé no Filho perfeito de Deus que nos representa diante dele, que morreu no nosso lugar. Agora eu creio naquele que é perfeito. De fato, para estar diante de Deus tem que ser perfeito. Nós cremos naquele que é justo. Nós cremos naquele que é perfeito. Naquele que não transgrediu nenhuma lei. E agora, pela fé no Filho de Deus, nós podemos ter acesso ao Pai. Nós temos o status que está sobre ele. Ele é justo. Mas pela fé nós somos justificados. N.T. Wright, ele fala algo interessante, que nós alcançamos o status de justos diante de Deus. Nós alcançamos o status de santo diante de Deus. Mas não pela nossa própria obra, pela nossa própria justiça ou santidade, não. É o que Jesus conquistou na cruz. E tudo isso, única e exclusivamente pela fé. Eu não estou falando que você não deve viver a santidade. Não estou falando que você não tem que obedecer, não tem que buscar seguir a vontade de Deus, não é isso. Só estou falando que você não vai alcançar a salvação por meio das suas obras. O próprio texto de Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. Isso o quê? A salvação. A salvação não vem de nós mesmos. E a salvação, ela não é algo que nós que conseguimos. É um dom de Deus, é Deus que faz. Lembra que Jesus disse? Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ah, mas peraí, tem alguma coisa errada, não é possível. Eu sempre fui ensinado na igreja que eu tinha que fazer um tanto de coisa, que eu tinha que tomar cuidado quando eu não fizesse aquilo, que eu podia estar arriscando minha salvação. Irmão, é porque a gente muitas vezes não temos o hábito de estudar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus e muito mais. E ainda dizer que nós não temos o hábito de ler homens e mulheres que vieram antes de nós, que escreveram e nos explicaram didaticamente a doutrina da salvação. Em muitas igrejas que existem por aí, os membros eles são proibidos de ler obras, de estudar teologia, porque senão o cabresto fica frouxo, né? O cabresto perde o seu poder. Como que eu vou amarrar as pessoas agora se eu falar que elas são salvas pela fé, unicamente pela fé? Aí elas vão começar a faltar ao culto, vão começar... Ai, esse cachorro... Vão começar a parar de dar dízimo. Vão começar a parar de honrar o pastor. De ser... Vai perder a coleira. Eu não posso falar isso. Se eu ensinar certinho. Não. Muito pelo contrário. Aqueles que creem em Jesus Cristo, que são nova criação, aí que eles entendem a graça que foi dada. E aí então a retribuição é: Senhor, o Senhor tem um servo fiel. Senhor, o que eu fizer não é suficiente para pagar esse presente que eu recebi. O dízimo que eu dou não é suficiente, mas é o que eu tenho. Eu vou na igreja agora, não é me conquistar nada não, é porque eu entendi que eu recebi um presente de Deus e agora eu quero viver para esse Deus. Que graça que é essa? Que presente que é esse? Que se for verdade mesmo, que Ele me livrou do inferno, fazendo algo que eu não podia fazer, e Ele me salvou. Eu quero viver para esse Deus. E aí Jesus ele vem e fala em João capítulo 5, versículo 24: eu lhes asseguro, eu lhes dou certeza, acreditem em mim. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não será condenado, mas já passou da morte para a vida, da morte espiritual, do pecado para a vida. Fala do novo nascimento. Aquele que crê em Jesus, ele não tem que ficar fazendo um monte de coisa para alcançar a salvação, não. Mais uma vez, as nossas obras agora é fruto da nossa salvação em Jesus e não o contrário. A salvação é fruto das nossas obras. Isso aí é outra doutrina da igreja que tem a cruz e o sino que toca todo domingo de manhã. E Jesus ele nos garante: tem a vida eterna, não será condenado. Cara, se nós estamos congregando, participando de uma comunidade, sem a certeza que nós somos salvos por Jesus, isso não passa de mera religião vazia. Não passa de
de mero ritualismo, liturgia vã. Porque você tá lá, você tem uma incerteza da sua salvação. Eu não tô falando aqui de eleição segundo a presciência, ou eleição segundo a pré-determinação, ou predestinação de Deus. Não. Eu conheço mais ou menos esses debates. Eu estou falando da segurança. Eu estou falando da certeza da nossa salvação, segundo a obra de Cristo. Então quando alguém perguntar pra você, cara, quem tem certeza da salvação? Se você crê em Jesus, levanta sua mão na hora. E alguém perguntar, por que você tem certeza da sua salvação? Fala, porque você é bom assim? Não, eu sou ruim demais. Eu sou um lixo. Eu sou pecador. Mas é porque eu creio nele. Eu creio na obra de Cristo na cruz. Eu tenho certeza da minha salvação não por causa das minhas obras, mas por causa da obra dele. Eu tenho certeza da minha salvação não porque eu me justifico ou eu sou santo, não, mas por causa da santidade dele. Eu creio na salvação não por causa de mim, mas por causa dele. E cada vez que eu consigo, que eu olho para as escrituras e eu leio, a minha fé aumenta, eu não consigo não crer. Eu não consigo olhar para tudo aquilo que Jesus fez e não ter certeza de que foi suficiente. Eu não consigo olhar e falar assim, será que deu certo? Meu Deus, será que vai dar certo? Não, eu não consigo. Porque quanto mais eu mergulho na escritura, eu vou me enchendo dessa fé. E quanto mais eu tenho essa fé, mais eu me volto para as escrituras. Então, creia nisso. Sabe, às vezes tá faltando pra gente mergulhar mais nesse livro aqui. Às vezes tá faltando pra gente entender mais sobre Jesus, sobre esse tema sobre a obra de Cristo na cruz, a suficiência de Cristo na cruz. Talvez a nossa devoção a Deus ela não tenha sido tão fervorosa porque nós não entendemos ainda o que Ele fez e como Ele fez. E aí então Deus envia o seu Filho. Deus dá o Filho de presente. O Filho morre pelos nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a única coisa que eu preciso fazer, a única coisa que você precisa fazer é crer. Cara, tá muito bom demais. Que Deus que é esse? Que Deus é esse, cara? E até crer Ele me ajuda. Porque o Espírito de Deus é que trabalha, que convence o homem do pecado. E aí, existe um debate nisso, né? A graça irresistível e a graça preveniente. De qualquer forma, dos dois lados, creem que é o Espírito Santo que inicia essa obra em nós. Ela começa e termina com Deus. Ela começa e termina com Deus. Como que eu posso falhar com esse Deus todo dia ainda? Como que eu posso errar todos os dias olhando para essa graça e essa misericórdia? Meu Deus, cara. Eu preciso entregar minha vida para Ele. Eu preciso que agora as minhas ações reflitam a bondade dele. Eu preciso falar desse Deus para as pessoas. Eu preciso viver de uma forma que esse Deus ele é glorificado. Porque agora minha vida é dele. Ele fez por mim o que ninguém podia fazer. Não nos isentas da responsabilidade de crer. Porque o próprio Jesus disse que aquele que não crê será condenado. Aquele que ouvir a voz do Espírito Santo e endurecer o coração, esse não herdará a vida eterna. Então minha oração é que você que está assistindo esse vídeo, se você ouvir a voz do Espírito Santo, cara, entrega a esse Deus. Viva uma nova vida em Cristo Jesus. Entrega sua vida a Ele, creia na obra de Cristo naquela cruz. Tenha certeza da sua salvação. Você que é cristão, que vive com medo, vive no cabresto muitas vezes, de muita liderança abusiva, né, que tenta pôr medo. Ah, se Jesus voltar agora! Aí fica todo mundo com medo. Ah, se Jesus voltar agora eu vou estar tão feliz, cara. Eu vou ver Ele. Eu tenho certeza na obra dele. Eu tenho tanta fé naquilo que Ele fez, na perfeição de Cristo, na santidade dele. Se a trombeta tocar, aleluia, glória a Deus, eu tenho certeza. Não por causa de mim, por causa dele. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Fique com essa palavra. Creia no Filho de Deus. Ele nos deu certeza.
Amém? Curte esse vídeo, comenta aí, compartilha e manda pra alguém, cara. Manda pro seu amigo que não é crente. Manda pro seu amigo que não é crente. Manda pro cristão também. Compartilha nos grupos do WhatsApp aí. Tá bom? Fica ligado nos vídeos durante a semana. No 3D Contexto, Papo Reto, no podcast tendo gravado também. No Papo de Casal, né? Com a Eza e com a Lívia. E tem sido uma bênção, graças a Deus. Espero que esse vídeo tenha te edificado. E até o próximo vídeo. Valeu!